perspectiva, eu sou um afroempreendedor e meu negócio atende a necessidade de todas as pessoas, independente de elas serem brancas, de elas serem negras, enfim. Mas existe uma diferença, né, em termos em negócios ou pessoas que empreendem focadas na necessidade de pessoas negras. É o de fazer com que as pessoas também entendam, no caso as pessoas negras, entendam que o que elas realizam é empreendedorismo. E bater no peito para pegar e falar assim, nossa, eu sou uma pessoa empreendedora, é uma atitude que de fato muda totalmente o caminho dessa pessoa. Bem-vindos a mais um episódio do AgeCast. Eu sou Lorena Barbosa, diretora executiva da AGE. E eu sou o Lucas, diretor de projetos e parcerias da AGE. O tema desse episódio remete ao Dia da Consciência Negra, que é no dia 20 de novembro. Esse primeiro ano é feriado nacional. Este é o primeiro ano que vai ser feriado nacional. Através da Lei 14.759, é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, com o propósito de reforçar em todo o país a luta contra o racismo e a necessidade de reflexão sobre a memória e resistência do povo preto. Nesse contexto, falaremos sobre afroempreendedorismo. E a gente está aqui com dois convidados que são experts nesse assunto, né? E a gente vai falar com eles agora. Se apresentem. Oi, pessoal, eu sou Elber Abreu, sou coordenador de afroempreendedorismo da nossa associação, né, de jovens empresários da AGE Maranhão. Sou mestre de comunicação e também empreendo, né, nesse mesmo segmento. Oi, gente, meu nome é Ítalo Carvalho, eu sou diretor executivo de um negócio de impacto social aqui em São Luís do Maranhão chamado iBlack e também sou administrador por formação. Um prazer estar aqui com vocês hoje compartilhando um pouco dessa nossa trajetória. Imagina, o prazer é nosso mesmo. Eu quero começar com a pergunta do tema para a gente explicar o que é afroempreendedorismo com vocês, Elber. Perfeito, eu acho que essa pergunta inicial, ela também tem muito a ver sobre a perspectiva do que é empreender, né? Antes da gente falar de afroempreendedorismo, a gente entender sobre o percurso histórico, né, do que nos traz até aqui, né, e entender que o empreendedorismo ele está relacionado desde o início, né, onde nós tínhamos mulheres, né, nossas quitandeiras, né, pessoas que viveram, né, uma experiência muito fortalecida pela necessidade, né, mas com um olhar, né, de transformar aquele cenário, né? Então, o cenário da necessidade acabou trazendo muitas motivações, né, muitas correntes, principalmente voltadas, né, no cenário capitalista, onde elas tinham que fazer aquela atividade de resistência, de sobrevivência. Por isso que essas palavras elas sempre circulam muito quando a gente fala de afroempreendedorismo. Mas a gente entende hoje, né, que empreendedorismo também não está correlacionado a simplesmente as atividades econômicas, né? A gente entende empreender, né, nesse circuito de entender como é que as nossas atitudes, as nossas ações, elas colaboram ou não, né, para o bem-estar, bem viver das nossas pessoas. E afroempreendedorismo, né, quando a gente se trata desse assunto, nós estamos falando de um lugar onde os protagonistas, né, são pessoas negras, né? Para o IBGE hoje, pessoas negras são pessoas pretas e pardas, então pessoas que se declaram, né, pretas e pardas. E hoje a gente tem também não é consenso, né, nessa conceituação, mas a gente tem algumas diferenças em relação ao que está focado no afroempreendedorismo. Então, um exemplo muito legal e interessante, e a participação do Ítalo, que eu também gostaria de agradecer por estar aqui com a gente, é que nós somos pessoas negras que empreendemos, né? Isso pode ser dentro do nosso próprio negócio, dentro da nossa carreira, dentro da nossa família, né? O espaço, né, ele não determina digamos, na hierarquia do empreendedorismo, né? Ao mesmo tempo que a gente pode estar falando de um modelo de negócio muito bem estabelecido, mas a gente tem outros ambientes que também, né, esse ato de empreender acontece. Ao mesmo tempo que, né, o meu negócio, por exemplo, se tratando dessa perspectiva, eu sou um afroempreendedor e o meu negócio atende a necessidade de todas as pessoas, independente de elas serem brancas, de elas serem negras, enfim. Mas existe uma diferença, né, em termos em negócios ou pessoas que empreendem focadas na necessidade de pessoas negras. E aí a gente tem, né, afronegócios, negócios afrocentrados. Em todos os âmbitos, né, nessas duas relações, nós estamos falando de afroempreendedorismo, né? Porque no final, né, o que a gente espera é que essas pessoas negras elas consigam, né, empreender dentro de uma perspectiva também de fazer com que outras pessoas também possam, né, trilhar esses caminhos. Então, eu até falo que a gente também faz esse movimento de abrir as portas, né? A gente também vê nessa crescente de
empreender, entendendo que nós empreendemos não só para a nossa família, para o nosso, né, para as nossas realizações, né, mas é a realização de toda uma cadeia até, enfim, histórica, que a gente, né, percebe a necessidade de avançar cada vez mais. Então, afroempreendedorismo, né, é a gente tratar sobre empreendedorismo uma perspectiva de pessoas negras que empreendem, independente se o seu negócio atende ou não, né, o público afim. E aí, né, acho que ele pode comentar um pouquinho mais sobre essa relação, porque ele atua diretamente com o negócio afrocentrado, né, e entender a perspectiva que ele tem sobre isso também. Legal, eu gosto quando tu fala sobre essa diferenciação entre um termo e outro, porque tem uma autora que se chama Ana Maria Angélica dos Santos, que ela fez um livro chamado Afroempreendedorismo e Black Money, que ela traz essa diferenciação entre, por exemplo, afroempreendedorismo e empreendedorismo negro. Dizendo que nem todo empreendedor negro é afroempreendedor. E aí ela expõe isso diferenciando o mercado. Porque necessariamente quando se trata de um afroempreendedor ou uma afroempreendedora, esse negócio, esse tipo de movimento no mercado, ele está único e exclusivamente ligado ao empreendedorismo, tendo como nicho esse intuito mais étnico, né? Ou seja, empreende dentro da cultura negra, entende? Então, a gente pode pegar como exemplo uma empreendedora que eu adoro, que é a Preta Chique, daqui, que é a Flávia, que ela empreende, que ela é uma afroempreendedora, e aí ela tem tem produtos que dialogam com a cultura afro. Então, isso condiciona um empreendedor a ser chamado de afroempreendedor. Então, quando a gente fala de empreendedor negro, por exemplo, não necessariamente ele é um afroempreendedor, porque a gente pode pegar, por exemplo, uma pessoa negra que é dona de uma agência. Entendeu? Então, ela é uma pessoa negra, ela é empreendedora, mas não necessariamente ela dialoga única e exclusivamente com esse público. E aí, quando eu vejo o termo afroempreendedorismo, eu observo muito essa perspectiva de preencher uma lacuna, e quando a gente pensa em preencher lacuna, significa que a gente está atuando no sentido de ter como uma ação algo que estava ali ausente. Entendeu? Então, quando eu penso no afroempreendedorismo, eu penso nos empreendedores negros, nos afroempreendedores, eu penso muito no sentido de, bom, aquela pessoa ali, ela, para além de ocupar um lugar que sempre foi dela, porque muitas das vezes está sendo muito taxada essa ideia de, não, é importante ocupar espaços, as pessoas negras ocuparem espaços, mas quando se trata de empreendedorismo, esse espaço sempre foi nosso, entende? Só uma dúvida que eu tenho também, o termo afroempreendedorismo é muito recente, né? Então, tem uma importância também de você dar esse nome, né? De caracterizar, usar um termo mesmo para isso. Eu acho que isso reforça exatamente o que você está falando. Eu acho que comercialmente o termo até pode ser recente, mas quando a gente vai para um aspecto mais filosófico e experiencial, digamos assim, o afroempreendedorismo ele sempre existiu. Mas quando se trata de comercial, de entender o que está hypado hoje, e principalmente quando a gente pensa em possibilidades, espaços, de fato o afroempreendedorismo ele está mais em voga, né? E tem a questão também, a gente tem uma tendência a criar e colocar, né, as pessoas em muitas caixinhas. Sim. Então, sempre tapar a visão daquilo que existe, né, e que é real. Então, talvez não teria necessidade de nós termos uma nomeação, né, uma categoria Sim. como essa, já que a gente, né, convive e tem as mesmas necessidades. Mas a gente está tão habituado nessa relação de, aqui você é assim, né, em outro local você, enfim, criar caixinhas que acabam, né, nos desorganizando, na verdade, né, enquanto comunidade, como sociedade, justamente para que a gente pudesse, de fato, ter a possível representação, né? Então, também faz parte desse processo, a gente, enquanto, né, pessoas negras que empreendem nesse sentido, entendendo essa participação nesse local, porque às vezes as pessoas vão criando caixinhas e quem está criando a caixinha não é a gente, né? Então, as pessoas estão criando as caixinhas e a gente está entrando em um ambiente que, muitas vezes, não é um ambiente próspero para as ações que, de fato, fazem sentido, né, para essas pessoas. Então, é também muito disso, né? Da gente tentar sempre estar encaixando as pessoas em algum lugar, e acho que veio esse boom, né? Da gente entender que essas pessoas aí, muito importante quando tu traz a Ângela,
Lá ela fala também, né? 51% dos nossos empreendedores do Brasil são pessoas negras. Sim. Né? Só que quando a gente vai atravessar esses dados, a gente tem uma tendência a olhar para as grandes indústrias, Sim. né? Enfim, a gente esquece de todo o percurso das tecnologias ancestrais, né? Das comunidades originárias, dos nossos povos originários, enfim. Então, existe uma série, né, de atividades econômicas, e aí a gente também entra no setor, no sentido de entender que atividade econômica não necessariamente a gente está falando de relação com lucro, pensando em capitalismo, porque a gente tem atividades que elas são correlacionadas com a afetividade, com o bem viver, enfim, a gente também acaba, né, tendo a oportunidade de trazer isso com mais força, de mostrar, né, na verdade, de estar pautando, né, tudo isso que a gente sabe que existe, mas que as pessoas, de uma certa forma, acabam, né, se esquivando da discussão ou da necessidade, de fato, de dialogar com tudo isso que acontece ao mesmo tempo no nosso cenário. Acho que é mais ou menos isso. Eu entendo que, tendo um tema para isso, sendo uma pauta, então, dando um nome, não é uma questão de ser de fora para dentro, né? Não é colocar, né, numa caixinha. Eu acho que é o contrário, assim, ter uma pauta para ser de dentro para fora, né? E o mesmo propósito de ter uma pauta dentro de uma associação de empresários, por exemplo, né? É dar uma relevância mesmo, ser pauta, tá lá para ser pauta, né? Eu entendo assim. Eu acho que existe um combate a uma estrutura que precisa se iniciar a partir de um ponto, e um ponto bom para iniciar é pautar, é discutir, é falar e agir, né, nessa direção. E aí continuo nessa temática fazendo uma pergunta para você, Ítalo. Bom, levando em consideração a vulnerabilidade econômica e social que ao longo do tempo a população preta foi exposta, como você percebe o impacto social que o afroempreendedorismo tem para a população preta? Você falou sobre... Falando do Maranhão e do Brasil. E eu sei que você fala muito bem do Maranhão, porque você conhece muito bem isso dentro do Maranhão, Sim. tanto você quanto o Elber. Você falou sobre puxar o tema para a mesa para ele se tornar relevante. Eu estou traduzindo aí o que tu falou. E eu acredito muito nisso, entende? Porque no momento que a gente é colocado, por exemplo, em uma caixa, que muitas das vezes a gente não entende a caixa, não entende para onde essa caixa vai levar, mesmo assim ainda é importante esse movimento de estar na caixa. Porque eu entendo que em muitos lugares, e aí eu falo com propriedade também sobre a tua história, porque eu te conheço, e sobre a história de vocês também, vocês foram as primeiras pessoas, entende? Então, existe vários pontos negativos em ser a primeira pessoa, assim como existem vários pontos muito positivos e que eu não gosto muito de utilizar o termo abre portas, mas assim, que oferece a possibilidade para as pessoas, entende? Então, você mostra para uma pessoa... e essa pessoa pode ser uma pessoa negra, ou pode ser uma pessoa do meu bairro, ou pode ser outro tipo de pessoa com outro perfil. Mostra que é possível estar naquele local. E especificamente quando se trata de pessoas negras, trazer esse tema para a mesa é algo que para mim é extremamente relevante e é necessário para agora. Ítalo, daqui a 10, 15 anos talvez isso não seja tão necessário. Então a gente está trabalhando hoje em dia nesse ponto de exposição e também buscando travar esses diálogos para realmente a gente conseguir que mais Ítalos, Elber, possam daqui a 10, 20 anos olhar como uma possibilidade, como um dos caminhos possíveis. E aí quando se trata do impacto social, que trazer esse tema para a mesa é relevante, eu vejo muito isso no início do iBlack, porque existe muito a ideia hoje de que para você ter um negócio, você tem que atingir um nível de maturidade, entendeu? E eu acho que vivenciar isso é algo que, de fato, também é libertador, sabe? Porque, por exemplo, o iBlack, ele iniciou em 2019 apenas como um movimento que tinha o intuito de conectar empreendedores negros a pessoas negras que estavam a fim de empreender.
Era apenas isso. Não existia nada, nenhuma ramificação comercial atrelada, entendeu? E depois de um tempo, obviamente, com as pessoas envolvidas colocando o seu tempo disponível, a gente viu como uma possibilidade de renda, entende? Então, havia uma noção empreendedora ali em formação, até atingir o grau de maturidade. E aí a gente passou por alguns processos de aceleração e eu fico percebendo que em todos os lugares que a gente já passou, com as pessoas negras que a gente já teve contato, a gente conseguiu lidar com algumas que tinham o seguinte pensamento. Ah, mas eu não sou uma pessoa empreendedora. Isso aqui é só um bico meu. Entende? Então, eu acho que o primeiro impacto social que a gente tem como negócio, que se considera uma consultoria voltada para empreendedores e empreendedores e empreendedoras negras, é o de fazer com que as pessoas também entendam, no caso as pessoas negras, entendam que o que elas realizam é empreendedorismo. Sim. E bater no peito para pegar e falar assim, nossa, eu sou uma pessoa empreendedora, é uma atitude que de fato muda totalmente o caminho dessa pessoa. Porque se você passa a sua vida inteira olhando para a televisão e não vendo uma pessoa negra que empreende e que está ali no palco falando sobre o que é empreendedorismo, você vai achar que vender um churros na esquina da sua casa é apenas um passatempo ou um bico e que você está fazendo ali para fazer um puxadinho na sua casa, entende? Então, quando a gente pega e pauta esse tema para a mesa, para além de ser relevante, a gente faz com que as pessoas consigam ter propriedade a partir das ações que ela tem quando se trata de sobrevivência, né? Sim. E aí também driblar isso, né? Tipo, fazer com que a nossa ação comercial, nosso trabalho não seja apenas para sobreviver, né? Mas também pensar em lazer, pensar em diversas outras possibilidades que a gente tem na vida. Com certeza. Eu acho que isso vai de encontro também com o dado que o Elber trouxe sobre essa maioria de quem empreende é negro, né? E a maioria também do desemprego tá entre a população negra também. E eu vejo o empreendedorismo como alternativa, tá super relacionado a isso, né? Porque o mercado de trabalho, a gente sabe que não enfim, pode ser uma barreira maior para as pessoas negras, né? E o desemprego maior também. Então, ver o empreendedorismo como uma alternativa, mas não um bico, e sim uma possibilidade de ser uma renda principal, né? De ser uma empresa mesmo. Sim. Lorena, esse ponto que tu levantou é muito importante, porque acho que, na verdade, é um desafio nosso, né? Os nossos esforços são justamente para que a gente saia desse ambiente de necessidade e entenda como oportunidade, sim, mas a gente sabe que existe um buraco aqui, né, de vários outros fatores que contribuem para essa consciência, né, de que eu nunca estou fazendo uma atividade que real vai conseguir fazer, né, ter a satisfação pessoal, familiar e não só a sobrevivência. E aí essa relação, ela é muito importante quando o Ítalo fala assim que eu não me reconheço como empreendedor. E a gente tem muitas pessoas, inclusive, que elas estão, né, inseridas nesse ambiente de empreendedorismo, principalmente local, quando tu fala de Maranhão. A gente tem muito, né, essa relação com a economia criativa local, que são artesãos, né, são pessoas que trabalham, enfim, dentro desse aspecto, onde elas também não acreditam que aquela atividade é uma atividade próspera, perpétua. E aí por quê, né? Eu sempre dou esse exemplo que fica muito fácil o entendimento, né, que tem a ver com a representação sobre olhar pessoas nesses locais, né, entendendo essas pessoas como lideranças negras, né, pautando isso, dialogando. Quando a gente está ali no ensino fundamental, né, a gente geralmente tem nas escolas feiras de ciências, né, a gente tem feira de carreiras. Então, em quais escolas a gente vê, né, que tem ali, por exemplo, como profissão as rendeiras, né, a profissão das rendas, né, os artesãos, os artistas plásticos, né, os produtores culturais, sim, que são atividades, né, econômicas, assim como todas as outras, mas elas não se tornam referência naquele ambiente. Sim. Então a gente é educado a entender que existe um caminho, e esse caminho, quando a gente pensa em pessoas negras, é um caminho que às vezes é muito distante, né, por várias barreiras que são apresentadas. Então essa representação, ela é muito importante, porque se a gente não consegue se ver naquele lugar, a gente não entende que é um caminho de fato próspero. Então, a importância e o impacto social é diretamente isso, né? A gente atuar entendendo que a gente precisa criar esse ambiente, né? Tu fala da caixinha e eu sempre falo também que são as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, a gente não evolui, não sai do lugar, então a gente precisa não furar a bolha, a gente precisa entrar na bolha, mexer a bolha,
para fazer as coisas acontecerem de uma forma diferente. Então, acho que essa percepção do que fazer e como fazer também é uma estratégia nossa, né? De trazer, sair desse cenário da necessidade e ir para a oportunidade, mas entendendo que a gente não é educado a compreender esses caminhos, né? Então, acho que a gente também passou, enfim, ainda passa por muitas dificuldades para também ter esse nível de consciência, né? Da importância do trabalho, do que a gente faz e principalmente de fazer com que as pessoas entendam, né, e se reconheçam nesse lugar também. Sim. Então, se eu estou aqui, você também consegue, já faz muita coisa, mas você precisa se reconhecer. Então, essa questão de pertencimento mesmo, né, é uma questão que é muito dialogada até com as questões de saúde mental, né? A gente fala sobre empreendedorismo e fala de negócios. A gente pensa, a gente vai ter ali todo mundo, né, com negócio formalizado, legal, bonitinho. A pessoa tá ali tentando escolher se ela vai jantar ou se ela vai tomar o café da manhã ou se ela vai... Enfim. Então, assim, a gente é um tapa-olho, né? A gente sabe que existe e, ao mesmo tempo, a gente tem, assim, um caminho que não reconhece, né? Que não atribui sentido, né? Aquele caminho também que, aparentemente, não dá resultado, né? E a gente tem muita essa semelhança com o financeiro. A gente sempre se aproxima muito dessa relação financeira. Mas, às vezes, o valor daquela atividade está inserido em outro contexto, enfim. Então, acho que a relevância de pautar é a gente entender o nosso lugar, entender que outras pessoas também estão nesse mesmo lugar, mas precisam também se reconhecer como potentes, né? Assim, nesse caminho. Sim. Legal. Aproveitando que a gente está falando sobre relevância desse tema, né? O tema da redação desse ano no Enem foi os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Mais uma vez o Enem provoca uma polêmica, né? Mas é um tema que fala sobre, né, a herança do povo negro, né? Então, queria saber de vocês como que isso se relaciona com o afroempreendedorismo, né? O que vocês acharam, a opinião de vocês sobre esse tema também. Eu acho que tem a ver com isso de trazer à tona um tema, né, que é pouco discutido, inclusive dentro da população negra mesmo. Mas o que vocês acharam e qual a relação que vocês conseguem fazer com o afroempreendedorismo? Posso fazer um parênteses aqui? Claro. Eu acho que é o mesmo que tu vai fazer. Exatamente, o Ítalo tem muita propriedade para falar sobre isso. Eu só quero falar que pode comentar, mas a cara do Ítalo já reflete. Eu acho que a iBlack hoje tá muito nessa direção, falando exatamente sobre isso, e eu acho que talvez não tenha, no cenário atual da gente, não tenha ninguém mais brilhante para falar sobre isso do que você. Nossa, mas tem que ser eu e juntamente uma galera, porque eu acho assim que, antes de tudo, eu entendi, eu acho que em como a educação ela pode ser uma ferramenta assim potente para você, de fato, trazer relevância e foco para temas que são necessários. Então, quando eu vi essa temática sendo explorada na redação do Enem, né, na prova, eu parei para pensar e eu ratifiquei o pensamento de que, caramba, tipo, esse instrumento vai fazer tantas pessoas pelo Brasil inteiro falarem de uma temática, sabe? Isso para mim é muito relevante, porque assim, você pode direcionar isso para todos os lugares possíveis, sabe? E aí, encontro, na verdade, eu ia falar na contramão, mas encontro disso, a gente, no iBlack, agora a gente lançou um videocast, que inclusive a Adi estava presente também. O videocast ele se chama iBlackcast, e esse iBlackcast ele tem o intuito de amplificar vozes de empreendedores e empreendedoras negras da nossa cidade. E aí a gente bate muito na tecla de amplificar, porque muitas das vezes o que a gente escuta é dar voz. Eu acho que não é sobre dar voz. Todas as pessoas que estavam ali, inclusive na produção, inclusive na frente das câmeras, cada um tem a sua própria voz. O grande ponto é como é que a gente faz com que essas vozes furem a bolha, vão para outras bolhas e baguncem outras bolhas. Na verdade, nem bagunçar, é reorganizar essas outras bolhas, sabe? Esse é o processo. E aí, a gente, quando se trata da perpetuação da herança africana no Brasil, né? Eu até brinquei com a madrinha do projeto, que foi a Kellen. Ela disse assim, ela postou assim, o que vocês acharam? E eu falei assim, na próxima vez que alguém perguntar sobre a relevância desse tema, você manda essa pessoa assistir o iBlackcast, entendeu? Porque de fato é sobre isso, né? Sobre a gente construir histórias que não estejam estagnadas nas nossas dores, mas principalmente fazer com que essas histórias possam amplificar o que a gente sabe fazer de bom e o que a gente pode oferecer como glória.
Entende? Então, tem 7 episódios nessa primeira temporada, a gente passa por temas da beleza, turismo, espiritualidade, e tudo isso partindo da visão empreendedora que existe nessas áreas, entende? E que muitas das vezes não são exploradas, mas por essas pessoas que estão no nosso podcast são exploradas, mas comumente entender espiritualidade dentro de lugares que possivelmente... muitas das vezes você olha e fala assim, não, mas o empreendedorismo não existe ali. Mas a roupagem do podcast, o desenho do videocast, no caso, o desenho todo vai te oferecer a visão de que a temática empreendedora ela está presente dentro daquele nicho de mercado. Então, isso pra gente foi fantástico e foi o marketing perfeito, na verdade, né? Foi muito bom. Eu, meu profissional da área de marketing, ele sabe que o match foi perfeito, foi o melhor momento. A gente ligou pro INEP. Falou assim. E foi perfeito porque o lançamento foi antes do Enem, né? Foi uma semana antes do Enem. Uma semana antes do Enem. Quando eu vi também o tema, eu falei assim, não é possível. Porque o primeiro episódio exatamente falava sobre essa questão da espiritualidade e de como, né, e a mãe, né, na verdade não era a mãe, é a filha dela, né? Sim, a Mary. E como ela explicou de uma maneira muito didática como que as pessoas de terreiro empreendem. E eu fiquei assim, nós passamos 5 anos dentro de uma faculdade para aprender o que é uma paleta de cores, e ela falou, a gente sabe o sentido de todas as cores. Aquilo ali me marcou de uma forma de, tipo, tem a vivência, existe a vivência, existe a experiência empreendedora acontecendo de fato, de verdade, a todo momento ali. Então, quando a gente tem esse tema, né, e aí a gente se depara mais uma vez com as pessoas se questionando por que estamos falando disso. O nome está lá, a herança, faz parte da nossa história, né? E tentar não ver, na verdade, quando a gente então fala sobre essa questão de não trabalhar em cima das dores, que é o que, né, assim, acho que hoje nós estamos caminhando para um lugar a passos muito lentos, mas caminhando vamos ter a pauta, vamos falar da pessoa que superou todos os desafios. Não é isso. Né? É falar sobre as capacidades técnicas do nosso dia a dia. Assim, sobre os corres também do dia a dia, né? Do dia a dia, né? São fatos, né? A gente tem problemas, a gente resolve problemas, a gente cria mais problemas para resolver, enfim, assim como todo mundo. Então, acho que o tema, ele veio mais uma vez, e não é a primeira vez que a gente tem um tema, né, assim, que toca, né, em alguns aspectos sobre essa herança ancestral, enfim, sobre a herança dessa história no Brasil, mas sobretudo quem conseguiu falar do impacto de verdade disso, né, do que está acontecendo. Então, talvez as pessoas também foram atrás das mesmas dores, tocaram dos mesmos pontos e não conseguem abrir os olhos para as possibilidades, né, e perspectivas novas, né? E aí quando eu falo novas no sentido de inovação e não entendendo inovação só como um recurso tecnológico, enfim, mas de fato entender como um processo de negociação, né, que acontece o dia a dia, né? A gente está lutando, está tentando pensar com as diferenças que existem, né? Pensar como que de fato essa atividade do iBlack, como é que a AGE vai poder de fato ser inserido nesse percurso, né? E não é só sobre a gente, né? Eu acho que tem muito esse ponto. E eu não sei se a gente ainda provavelmente vai tocar um pouco nisso, mas um dos nossos desafios enquanto AGE é exatamente esse, né? Entender não só quem está dentro da nossa associação, mas de que forma as pessoas que estão dentro da associação vão tocar, né, nesse ambiente, né? E como é que elas vão ser, de uma certa forma, esses agentes também para que essas novas perspectivas, né, que são necessárias aconteçam de verdade. Então, como é que vai pensar as ações associadas às pautas que estão ali, né? Exatamente. Então, assim, se eu tenho, né, um grupo, eu tenho uma comunidade, enfim, que faz isso, né, acontecer, por que eu não estou lá? Né? Por que eu não entendo as relações, né, do que acontecem lá? Talvez pode ser com atividades diferentes, com recursos diferentes, mas existe uma cadeia ali, um ecossistema, né, vivendo, né, fazendo acontecer também, fazendo girar toda essa cadeia. Então acho que essa é a nossa... o tema veio assim para contribuir também, né, para a gente ter esse, de novo, né, do que a gente está fazendo, e acho que foi... Uma boa provocação, Uma né? boa provocação. Uma boa provocação também, porque ser negro no Brasil, ele é algo muito característico e próprio.
né? Tipo, a nossa vivência de uma pessoa negra que empreende no Brasil, ela é diferente da vivência de uma pessoa negra que empreende em outro lugar do mundo, sabe? Culturalmente, socialmente, o que passa dentro da cabeça. E assim, quando produtos como a Black Cash, porque existem outros produtos, Sim, né? claro. Como a Black Cash surgem, a gente pauta muito sobre a necessidade de falar sobre o tema, a necessidade de entender a diversidade e pluralidade que existe dentro da própria comunidade preta e da comunidade preta que empreende, mas também a gente pauta algo bem basicão que é muito necessário, que é o ponto inspiracional. Entende? Tipo assim, pô, como é que eu vou chegar lá em Lucas, que é uma pessoa não negra, e ele vai ser tocado, sabe? Sim. Então, aquelas histórias, elas foram histórias que de fato a gente escolheu a dedo, muito para amplificar as coisas, né? Para colocar um produto como esse em uma relevância, num ponto de, pô, como que a gente faz com que as pessoas se conectem com histórias que são reais, sabe? Sim. Então, é por esse caminho. É isso. Muito legal. Com esse tema também, né, eu tenho um filho que é vestibulando e aí eu, enfim, né, o algoritmo direcionou tudo pro Enem. E a partir disso eu descobri que tem uma lei que obriga as escolas a falarem sobre cultura afro-brasileira, né? E que 70% das escolas não cumprem essa lei, né? E na verdade isso direcionou um prejuízo maior ainda para os alunos de escola pública, porque em outras escolas você tem recursos, né? Você tem, enfim, professores que vão abordar essa temática, tem projetos independentes, iniciativas independentes, né, para isso. E as escolas públicas não estão cumprindo a lei que obriga a falar sobre isso, né? Então, é um prejuízo, é uma oportunidade, uma reflexão, eu acredito, né? Levar esse tema, trazer esse tema, eu acho que provocou na população em geral querer entender, né, mais sobre isso. Sim. Até quem criticou, porque quem critica também... Exato. Nossa, claro. A gente precisa, né, das pessoas que criticam também. Sim. Lorena, esse ponto é muito importante, porque a gente fala, né, hoje daquelas cadeiras, né, das disciplinas, na verdade, que agora elas fazem parte desse processo do ensino médio, essas eletivas, assim que a gente chama. Que sim. E empreendedorismo é uma dessas disciplinas que estão inseridas nesse contexto. Será que lá, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente também está falando de afroempreendedorismo? Ou a gente está falando, mais uma vez, de entender o que é construir um negócio, um modelo de negócio, e a gente não passa pela vivência do que é empreender, que é a base de tudo, né? E aí empreender nessa perspectiva de que não só abrir um negócio, né? De ter... Que é um aspecto filosófico. Exatamente. Então, daí a gente já entende também que poderia ser um espaço, e aí eu acho que é um espaço que o iBlack, né, assim, tem total, né, acho que energia para atuar, que é entender que nós temos uma educação, né, voltada para os nossos, que precisa também ser apresentada, né, como uma perspectiva. E quando a gente fala dessas cadeiras, nessas disciplinas, provavelmente a gente não encontra, né? Enfim, então assim, é mais um espaço que, assim como o Ítalo falou, a gente, né, tem que estar lá, tem que mostrar que de fato isso, né, acontece e que as pessoas precisam ter como algo, né, do cotidiano. Acho que é um outro ponto, assim, né, até onde nós estamos levando afroempreendedorismo para dentro dessas escolas, né, dentro desses projetos, é uma inquietação para a gente também enquanto age, né, porque a gente faz parte desse percurso também. Sim. Verdade. E a desmistificação também do que é um empreendedor de sucesso, né? Sim. Porque, nossa, isso é uma pauta gigante, né, gente? Mas assim, vou ser breve. O fato de a gente ter construído por muitos anos no imaginário o que é sucesso e o que é ser empreendedor faz com que cada vez mais seja necessário a gente pautar afroempreendedorismo, empreendedorismo negro nesse lugar, sabe? A gente se eu não me engano, o terceiro estado mais negro do Brasil, né? E a gente tem uma gama considerável de empreendedores e empreendedoras negras aqui no estado. E a gente vê a crescência da temática ao longo dos anos, mas sem entender, e muitas das vezes entendendo, que sempre estiveram, entende? A gente, quando eu era criança e ia na Rua Grande, tipo... Eu via movimentação gigante de pessoas. E mais uma vez a gente vem pro processo de... eu não sou empreendedor, eu só estou aqui como camelô.
Entende? Sendo que a gente vê o processo de pessoas que são camelô, tipo, ficando uma loja gigantesca. Então, quer dizer que naquela hora ele tá empreendedor. Então, eu vou te interromper para te falar de uma outra coisa. Para eu falar? Não, existe Pra a tu relação, da pessoa que está ali, né, que ela é autônoma, enfim, Sim. que tem essa vivência, ela não é um empreendedor, ela é um camelô. E aí tem uma outra vivência que principalmente é muito direcionado para a gente, que é do empresário e do empreendedor. Então, Sim. quando eu me apresento como empresário, é assustador para as pessoas, né? Eu estou dentro de uma associação de jovens empresários. Nossa, você é empresário? Sim, sou empresário. Então, a relação de como, né, essa terminologia chega para as pessoas. Então, geralmente, pessoas negras, assim, elas podem empreender, mas não podem ser empresárias. Sendo Exato. que a atividade econômica, enfim, entendeu? Então, muda muito dentro do cenário ideológico da pessoa, com a relação que ela tem com aquilo que ela faz, como as pessoas criaram, né, essa perspectiva Do que que é e do Exato. que ela representa para aquelas outras pessoas. Então, isso também dentro do imaginário faz muita diferença no contexto. Deixa eu fazer uma pergunta pra ela, mas assim, amigo. Mas você quando você chegou em algum lugar e tipo, se apresentou como empresário, você já olhou ou sentiu que as outras pessoas, tipo, mas você Questionaram. Mas você é mesmo empresário? Porque está correlacionado ao fator financeiro. Então, assim, geralmente ser empresário, você entende que você tem uma empresa de grande porte, Sim. que você anda com estereotipado, segurança. né? Você cria ali uma figuração do que é ser um empresário. Sim. Então, o andar de terno, né? Enfim, existe Sim. toda uma característica de quem é empresário de verdade, né? Eu faço as mesmas coisas que o empresário faz. Eu estou em reunião, eu atendo, eu faço negociação, eu fecho negócios, eu tenho o meu time, eu desenvolve a atividade empresarial de maneira organizada. Exatamente. Então, eu tive medo, às vezes, também de me apresentar como empresário. Será que eu vou ser julgado pelas pessoas quando eu for falar algo a respeito disso? Então, eu também tive essa mesma sensação de, tipo, será que ele é empresário mesmo? E as pessoas começam a te acessar, buscar, entender onde é que você está. Diz, não, de verdade, não, ele é empresário. Mas existe um imaginário que é muito estereotipado. Sim. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta já. Agora pronto. Aproveitando que a gente caminhou nessa direção. Aproveitando que a gente caminhou nessa direção. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira pegando o gancho do que Lorena falou, será que a gente não tem essa dificuldade de falar sobre essa temática nas escolas porque a gente ainda encara o racismo como um problema moral e não como um problema de estrutura da nossa sociedade, um problema estrutural? Será que é isso? E outra, como você enxerga que associações como a AGE podem apoiar o afroempreendedorismo nesse combate, nesse posicionamento devido ao tema que é importante para fazer uma correção na nossa sociedade como um todo? Pronto, perfeito. Respondendo as duas perguntas, com toda certeza, a AGE, e assim como todas as outras associações, nós temos parceiros, nós estamos num local de articulação. Eu acho que quando eu tenho acesso a esse ambiente de construir ambientes ou de mudar, de transformar esses ambientes, é o papel, a principal função que essas associações precisam ter. Por quê? Isso vai mudar todo o nosso cenário, né? Se a gente caminha para um ambiente organizado, de empreendedorismo, enfim, onde a gente fala de oportunidade, né? Mas a gente não tem as mesmas possibilidades, eu estou de novo fechando o meu caminho para crescer de um lugar que eu quero excluir pessoas, né? Então, eu acho que quando a gente tem esse entrave em relação ao estrutural, é exatamente isso. Eu o tempo inteiro está tentando excluir algo que é presente, é vivo, vai estar ali, não importa como. É inevitável. Você pode fazer o que você quiser. Então, o nosso papel é fazer isso, a gente entender que não só está ali, mas o que eu estou fazendo para atuar diretamente naquele espaço. Então, se a gente tem a oportunidade, né, de estar nas escolas, de estar em outras associações que também precisam, e aí eu falo enquanto AGE, nós passamos 20 anos para entender que a gente tinha uma pauta relevante. Mas como assim ser relevante se nós somos a maioria? Então, assim, ter o entendimento de que, claro, né, as coisas também podem levar anos para acontecer, mas o nosso papel é fazer também que outras organizações tenham o mesmo entendimento. E não a gente passar mais 30, né, 50 anos
travando, né, fechando os olhos para algo que vai estar ali inerente ao nosso percurso. Então, acho que, respondendo a tua pergunta, o nosso papel é esse. É fazer um processo socioeducativo interno, né, assim, de reconhecer também quem são os nossos, quem está aqui dentro, né, da nossa organização, que pode fazer a diferença tanto interno, né, quanto em outros ambientes que também precisam abrir os olhos. Ou, assim, se não abrir o olho, a gente vai cutucando e vai ter que fazer da mesma forma. Porque esse é o lugar que a gente está. Então, a gente precisa caminhar nesse sentido. Então, acho que a nossa participação principal é nessa articulação, né? Acho que a gente entender quem são os pares, quem são as pessoas que estão com a gente, quais são as perspectivas. Não existe uma única perspectiva, mas o que nós vamos iniciar, né? O que a gente vai priorizar agora, mas o que a gente vai fortalecer depois. Então, eu acho que é um caminho que a gente também precisa, né, começar a construir de uma forma que a gente enxergue esses outros, né, todos esses percursos. Vocês se olharam, vocês queriam comentar? Não. Não, perfeita colocação. Eu queria aproveitar para perguntar... Outra pergunta. Também. Ela tá aqui do lado. Mas ouvir Elba é muito bom. Não, eu Isso é muito eu bom. não tenho nem o que questionar. E quais foram as ações esse ano que a AGE fez na direção dessa pauta? Pronto. Falar enquanto coordenação, né, a gente retoma a fala de nós chegamos a 20 anos, né, enquanto associação, sempre observando, claro, né, o desenvolvimento local da nossa economia, mas entendendo, e aí nosso presidente, né, com uma missão muito importante de dizer que nós precisamos estar atentos. Então, a gente começar esse percurso da maneira como nós começamos esse ano nessa gestão foi muito importante. E eu tinha uma preocupação muito grande, inclusive Ítalo fez parte desse processo também, né, da minha chegada até este lugar, de entender, bom, o que a gente precisa, né? E acho que o olhar e a escuta foi fundamental. Então, enquanto AGE, das relações do que nós fizemos esse ano, a gente não queria ter um status quo de vamos aproveitar a pauta para fazer, né, isso de de um evento, né? Vamos criar a pauta para ser um evento, enfim. E aí a minha primeira contraproposta para aceitar estar aqui foi: eu quero que a AGE se torne um lugar de conhecimento e principalmente onde a ciência consiga adentrar. A gente está o tempo todo lidando com dados para o negócio, lidando com dados para tomar decisão. Então, eu não vou fazer, né, com que a AGE entre em um lugar que não entenda onde ela está entrando, já que a gente passou 20 anos sem ter esse percurso. Então, a nossa principal ação ao longo desse ano foi construir principalmente essas relações, né, encontrar parceiros, encontrar pessoas que já possuem, né, ou que estão desenvolvendo, né, trabalhos relacionados à nossa pasta, e fazer relações institucionais, né, principalmente para que a gente pudesse avançar em relação a dados. A gente tem uma vagância assim, de políticas públicas. E aí tem vários assuntos que a gente pode entrar, então acesso a crédito, que a gente já comentou, enfim. No mesmo livro dela, né, ela... Esse livro é muito bom. Da Ângela. Vai aparecer aqui. Acho que vai aparecer. Ela fala que, eu posso estar errado nos dados, mas vou falar aproximadamente, de 51%, né, desses empreendedores que acessam créditos, 47% são negados. Então, assim, o que está acontecendo, né? Então, assim, para além do que está acontecendo, o que a gente pode fazer? Então, esse ano foi importante para a gente se reconhecer nesse espaço, né? Então, hoje a AGE, inclusive, tem parcerias institucionais com a Universidade Federal do Maranhão, né, junto ao grupo de pesquisa, etc. Na semana passada a gente já, né, liberou uma pesquisa para compreender um pouco mais do nosso cenário. Um cenário que é muito vasto, porque a gente, né, vai fazer esse trabalho mesmo de entender, e isso acompanha também uma outra missão nossa, outra meta, que é a expansão da AGE. Então a AGE está no momento de uma abrangência, né, de atender uma abrangência maior em relação ao empreendedorismo, e a gente quer acompanhar esse mesmo movimento, de entender as relações, porque o que é o Ítalo empreendendo em São Luís é completamente do Ítalo empreendendo no Aitimon. Sim, totalmente. E as relações, as atividades e tudo isso. Então, eu não posso trabalhar no achismo de que eu vou resolver o problema do mundo atendendo uma necessidade que está aqui do meu lado, e somente do meu lado. Então, nossa principal ação deste ano foi entender esse cenário, né? E aí com essas pesquisas, com essas relações, né? Com as organizações que já atuam, né?
dentro dessa mesma perspectiva, também para a gente entender como age, né? Como a age pode estar nesses locais, como é que ela pode, de fato, contribuir. E aí a gente tem um segundo ano, né? É isso que eu ia perguntar. Nesse ponto do calendário, onde vamos chegar no ano que vem? Exatamente. Não só para a AGE, mas também para a iBlack, que tem iniciativas assim, bem relevantes. E assim, para a gente, muitos pontos do que a gente falou aqui são já respostas para o que vem no próximo ano. Atuar diretamente com a educação afroempreendedora, né? Atuar diretamente com os jovens, porque a gente tem um caminho de pessoas que perderam a vontade de sonhar, né? De sonhar e realizar. Então, eu acho que também, assim, a pandemia trouxe um pouquinho disso também. Então, depois daquilo, a gente acabou entrando em um outro circuito. Então, nossas ações é entender, né, esses dados. E, claro, né, a gente não vai conseguir atender todas as necessidades, mas ter projetos especiais, principalmente para a educação afroempreendedora. E isso vem acompanhado, né, de algumas imersões que a gente está projetando. E principalmente um dos pontos que a gente pensou muito se nós temos, né, uma população negra, né, que nós somos a maioria dentro do estado, por que o quantitativo de afronegócios é tão baixo? Né? Se nós temos necessidades que são afins, por que nós não estamos trabalhando para atender as nossas próprias necessidades? Então isso também é um ponto, né? Onde que a gente vai tocar para conseguir levar para essas pessoas o conhecimento, a gestão, e aí vem muito o que o iBlack faz. A nossa ideia é que o próximo ano a gente tenha, né, não só um aumento dessa possibilidade do afroempreendedorismo enquanto pessoa, mas enquanto negócio. Legal. Então a intenção é que a gente forme vários negócios aí no próximo ano, né, junto com o apoio de parceiros como a iBlack, eu já estou fazendo um convite para atuar junto com a gente. Tô sentindo aqui, tá passando aceite logo. Exatamente. Não tem como negar, não tem como. Mas o nosso processo é formativo. E esse processo formativo, como a Lorena falou, de dentro, né, a gente precisa trabalhar o interno e a gente precisa entender como é que esse interno vai, né, estruturar as ações fora dela. E aí tem uma pergunta, né, a gente está dentro de uma outra relação institucional com a Universidade Selma também, onde os alunos eles estão pensando enquanto AGE, desenvolvendo campanhas, né? Joguei vários desafios para eles, captação de recursos, que eu preciso para desenvolver os eventos, captação de associados também, enfim, eles estão trabalhando em várias perspectivas. E para eles não era clara a relação de Elber, mas tem um público aqui que não vai conseguir estar na AGE. Eu disse, alguém pensou nisso. De fato, nós temos uma associação, né? Nós temos uma contribuição mensal e a gente empaca mais uma vez naquela relação de pessoas empreendendo que às vezes tem que tomar decisões sobre o que vai comer, enfim. Eu disse, o nosso papel enquanto associação é exatamente fazer isso. Se nós estamos gerando capital, seja conhecimento ou financeiro, nós temos uma responsabilidade social. Sim. Né? Nós temos um impacto diretamente na vida dessas pessoas. Então, enquanto age, a nossa participação para que essas pessoas também tenham, né, a potencialidade em seus caminhos também é possível e faz isso parte do nosso... o fundamento da associação. Né? Exatamente. Sim. Então, para a gente é muito claro esse caminho. Não é um caminho que a gente vai querer trazer, né? Ou, enfim, as pessoas vão despertar o valor da associação e vão estar aqui com a gente. É claro, né? E eu acho que o Felipe, desde o início, também deixa muito claro. A gente precisa ter uma associação que as pessoas entendam o valor dela. Mas esse valor, ele pode chegar até as pessoas de uma outra maneira. Então, o entendimento é que como é que a gente vai potencializar, né? Ou ações que já acontecem, e aí é um outro ponto muito importante. A gente não está aqui para criar coisas novas. Vai criar... Não importa fazer isso, enquanto age também a gente não se importa fazer isso. Tem muita coisa acontecendo. Então, como é que a gente vai se conectar? Como é que a gente vai fazer esse processo de articulação de nós estamos aqui contribuindo dessa forma, vamos trazer outro parceiro e a gente vai atuar em tal lugar. Então, acho que a gente passou muito tempo e acho que principalmente tem essa tendência de falar sobre inovação, de um imaginário que é genial, né? Eu estou criando... um unicórnio aqui, uma coisa de outro mundo. A inteligência artificial que vai mudar a sua vida, que vai ligar a sua luz, vai fazer seu café, enfim. E a gente trata isso como inovação, como criatividade, enfim, não é isso. Acho que o jogo está em como que você vai conseguir mexer as peças e conseguir alcançar esse objetivo final. E a AGE está nesse papel, né, enquanto uma associação, né, de jovens empresários que atuam em vários segmentos, de como é que a gente vai também jogar esse jogo para chegar até essas pessoas e elas se compreendam nesse espaço de empreender com um outro imaginário, né, tendo um outro sentido, né, na sua relação. Legal. Gente, eu fico muito contente de vocês estarem pautando isso nessa gestão.
entende? Porque eu acho que pautar afroempreendedorismo e empreendedorismo negro hoje como uma associação como a AGE significa também, mais uma vez, o ponto das possibilidades, né? Pô, vai, digamos, conectar e acender aspirações para pessoas que a gente provavelmente nem entenda que a gente está conseguindo conectar, sabe? Então eu acho de fato essa iniciativa de vocês de fato bem fantástica, e ter Elber especificamente, aí eu falo para ele Também não, na frente da pasta de empreendedorismo é algo que de fato para a cidade é relevante. Entende? Não apenas pelo aspecto de representatividade, mas principalmente pelo aspecto da técnica e do canal de relacionamentos que ele tem, entende? Então isso faz com que a pauta ela seja relevante em espaços que provavelmente a AGE em outras gestões não pensou em estar, sabe? Então eu acho que é sobre isso. Eu acho que assumir responsabilidade, assumir a sua responsabilidade, a sua habilidade de responder, faz parte de um processo de maturidade que a associação tem passado ao longo do tempo. Então talvez fosse impossível discutir isso em outro momento, porque a associação, de um modo geral, não estava madura para isso. Mas se no momento que a gente percebe que está pronto para falar para responder como, né, para a sociedade, eu acho que a gente precisa. Então, é alguma coisa que é emergencial, que é necessária e é bem apropriada para esse momento, né? Com certeza. E entender também que é um processo também de aperfeiçoamento, né? Porque quando eu escuto a palavra maturidade, eu penso logo, tipo, em desenvolvimento e aperfeiçoamento, sabe? Sim. Que, tipo assim, chegar e pautar, não, porque tá faltando aquilo, mas a gente sabe que tá faltando, porque é a primeira vez que está sendo pautado, assim como a gente sabe que nos lugares que a gente passou, sendo a primeira pessoa, tipo, a 10ª pessoa que vai vir, ela já vai vir bem mais madura em relação a uma pauta, sabe? Corrigindo tantas coisas que não Exatamente. é possível ser corrigido. Exatamente. Né? E eu acho que talvez até um ponto, assim, que eu talvez tenha lidado muito bem, porque existe uma expectativa também, né? Então, assim, não, a pessoa tá lá... Gente, é um caminho que a gente vai construir o tempo inteiro com todas as outras pessoas. E a nossa parte de afroempreendedorismo é uma parte da transversal. Eu não posso pensar em deixar as minhas ações individuais. Eu vou fazer isso. Não. A gente teve um exemplo muito legal de algumas ações que aconteceram ao longo do ano e que eu fui, né, buscado para acompanhar. E eu, na minha consciência inicial, não tinha pensado nisso. Né, de como eu tenho que estar junto com a organização tomando algumas decisões. Então, de fato, né, eu entendo quando o Lucas fala dessa maturidade, de entender que se nós estamos dentro de uma cultura organizando, né, essa cultura, entendendo que outros valores estão aqui inseridos, a gente também precisa ouvir, né, todo mundo para entender qual é a melhor decisão, o melhor cenário a seguir. E é muito isso, né? Acho que talvez a gente tenha muita tendência de querer criar, de querer executar, mas o nosso processo está aqui, é formativo, é formação, sabe? E aí é um processo que a gente não percebe, mas que começa né, mexer mesmo de fato com a mente de quem está agindo. Pô, então eu vou fazer isso, mas será que... E aí eu acho que esse é o processo que a gente tem que fazer. Né? Eu tenho que falar uma coisa, porque o Lucas... te conheci há 2 anos, Lucas? 2 anos. Acho que isso. Quando a gente iniciou esse nosso contato, ele mandou uma mensagem pra mim no Instagram, eu não respondi, né? Falei, quem é esse cara? Aí eu peguei depois... Essa pessoa branca. Você que tá falando isso, eu não tô falando nada. Pegou e mandou uma mensagem, né? A gente conversou e tal. E, inicialmente, ele reajustou a gente pro entendimento de... é um negócio, é comunidade, o que a iBlack sabe? E aí a gente passou não só por esse processo com ele, mas também por outros processos com a AMANI, que é o Instituto de Negócio de Impacto Social aqui do Brasil, que fez com a gente um aperfeiçoamento metodológico. Então, basicamente, ela reconstruiu o nosso modelo de negócio, entendendo a partir de problemáticas, que até tu respondeu o questionário também, o que a gente poderia ter como base para atuar dentro desse setor. E aí, eu sempre me lembro de ti, amigo, porque Elber falou sobre o ponto de escuta, né? Esse processo de escuta, e é o processo de escuta que vem atrelado ao processo de, cara, não vamos criar nada não,
Vamos primeiro ver o que tem, entendeu? Para a gente poder criar em cima, para a gente poder entender como é que a gente se conecta a tudo e entender também como que as pessoas entendem inovação, sabe? Porque eu acho, e aí eu ratifico isso mais uma vez, porque o Lucas me fez pensar isso, mas eu acho que, não sei se ele tem consciência disso, sobre esse processo de escuta ser não apenas inovador, mas um processo que é, na verdade, uma tecnologia nossa. Sabe? Então, você chega numa comunidade ou você chega em determinado espaço e você senta e ouve não apenas as problemáticas, mas o que aquelas pessoas realizam para poder entender como que isso pode se conectar com outras comunidades e aí a gente poder pensar em colaborações, pensar em aperfeiçoamento, fazendo com que haja de fato um aumento do grau de maturidade dos negócios que a gente tem aqui, sabe? Então, quando você fala sobre esse processo de escuta atrelado a ágil, eu acho isso um ponto de muita assertividade, porque eu acredito que os negócios estão aqui, as iniciativas estão aqui, elas só não estão conectadas. Então, tipo, o papel de uma associação eu acho muito, muito massa, assim, o fato de você conseguir conectar negócios em prol de algo comum, sabe? Ah, mas isso não é uma criação minha, nem é um talento meu. Ouvindo a Miriam no podcast da Black, no primeiro episódio, quando ela fala sobre a cultura ancestral preta, que percebe o caos, que não é uma ausência de recurso, é uma falta de ordem de coisas que precisam ser organizadas. Então, acho que isso linka muito com isso, sabe? Da gente se olhar enquanto comunidade, enquanto associação, perceber que tem coisas que precisam ser colocadas no lugar, mas antes a gente precisa fazer um mapa. O que a gente tem aqui? O que está acontecendo? Onde a gente pode ser efetivo? Onde a gente pode mudar uma trajetória? Então, eu acho que é mais nesse caminho. Sim. A gente está falando aqui, então, do como a AGE é um suporte, um apoio para essa pauta. Vamos falar agora de como que o associado o que o associado pode fazer, além de assistir esse podcast e entender o que é afroempreendedorismo, né? A questão que você falou várias vezes aqui de ser informativo, eu acho que entra também nisso, do associado entender que a AGE tem uma coordenação de afroempreendedorismo e o que isso significa, né? Partindo daí. Mas o que mais que um associado pode fazer para apoiar esse movimento, né, essa pauta? Primeira coisa, né, e acho que é importante a gente até falar, a gente é muito colocado, às vezes, num ambiente de militância, né? Então, às vezes, tem algumas pautas que quando a gente levanta, nossa, vai criar isso, e as pessoas vão ter que ficar dialogando. A gente quer trabalhar com coisas assertivas, com aquilo que realmente, de fato, vai fazer a diferença. E eu acho que a gente também tem muito esse lugar de fazer, né? Fazer as coisas acontecerem e mostrar que é possível, que vai, né? Mesmo que demore 5 anos, vai reformular, vai remodelar o negócio, enfim, as coisas terem resultado, né? De fato. E acho que hoje dentro da AGE a gente tem uma associação e aí a gente fala de afroempreendedorismo e, mais uma vez, né, com o que Ítalo levanta, não necessariamente para as pessoas que são negras, né? As pessoas não negras, elas fazem parte, inclusive, são as pessoas que podem estar mais atuantes para contribuir justamente nesse caminho, porque a gente tem vários projetos, né? A gente tem várias organizações que já atuam e a gente precisa de fomento. E às vezes fomento não é só financeiro, às vezes é educação, institucional. Então, hoje os nossos associados podem estar com a gente nesse sentido. Além de, claro, né, participar efetivamente dessas ações que a gente está pensando em realizar, mas de que forma essas empresas podem atuar em projetos como, né, o iBlack Cash, né, de como que a gente pode patrocinar eventos, de como que a gente pode patrocinar iniciativas, né, dentro dessa perspectiva de criar novos negócios. Como é que minha empresa ela pode estar inserida dentro desse contexto, né? E como é que eu estou pensando isso dentro do meu próprio time, né? Dentro da minha própria gestão, de como a minha empresa está olhando esse cenário também. Então, acho que nossas empresas, nossos associados, têm um espaço, né? Um espaço aberto para dialogar. Como, né, a sua empresa pode participar dentro desse circuito? O que a gente está precisando? E a gente tem muitas coisas, né? A gente precisa de muitas coisas ao mesmo tempo para tudo isso rodar. Então, acho que primeiro se entender, então as pessoas, né, que de uma certa forma ainda não conhecem muito bem o trabalho da pasta, porque é recente, então as pessoas também estão nesse processo de reconhecimento, né, de se reconhecerem também nesse lugar. Então, me buscar, né, procurar a nossa diretoria para estar junto com a gente.
tem muitas ações que a gente está planejando no próximo ano, justamente nesse ambiente mais interno, e aí a gente vai ter também mais clareza de quem são essas pessoas que estão, né, dentro da AGE, de que forma elas podem contribuir. Mas eu acho que, principalmente, estar disposto a entender o lugar e o impacto da sua empresa, né, da sua gestão dentro desse processo do afroempreendedorismo, que é transversal, né? Não posso pensar que a minha empresa está ali atendendo um público específico ou geral e eu não estou tocando, né, nesse mesmo ponto. Então, acho que é um convite, na verdade, né, para os nossos associados, né, pessoas negras ou não negras, para estarem junto com a gente nessa caminhada também. Maravilhoso, adorei. Gente, partindo disso, eu quero agradecer vocês. Acho que foi uma conversa maravilhosa, muito esclarecedora mesmo. Então, obrigado pela presença. Estava ansiosa para conhecer o Ítalo. Eu também estou ansiosa para conhecer você. Que bom mesmo. Eu acho que foi bem informativo, né, Elber, para todo mundo. E que, enfim, que muitos... Não, como é que você falou? Que não é só dar voz, é amplificar. Então, vamos amplificar esse tema. Né? Então, de verdade, obrigado, Lucas. Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer a generosidade do Ítalo como nosso convidado. Todo que quer de casa, mas é nosso convidado aqui no Pod. Muito obrigado, viu? Sabe que na hora que você falou assim, Não, é porque o Lucas e o Elber e eu vou ter que... Mas agradeço muito de fato a oportunidade. Eu acho que se tratando do nosso momento, eu acho que ter as conexões certas, e a AGE é uma conexão certa, para os negócios da cidade, eu acho que de fato é muito assertivo. Então, agradeço o convite. Já adianto para as pessoas consumirem o iBlackCast em todas as plataformas digitais, e o nosso arroba no Instagram é iBlackSLZ. E dizer também que apoiem, conheçam os negócios de impacto social, especificamente os afrocentrados aqui na cidade. É isso. Elba. A minha mensagem final. Eu fiz o convite, mas acho que para quem está assistindo a gente, então, outros afroempreendedores e empreendedoras que estão nos assistindo, para buscarem, né, a Associação de Jovens Empresários, entendimento também que nós somos esse organismo, né, de articulação. Então, a gente está aqui aberto também a receber, né, as demandas para entender como que a gente pode contribuir. E, claro, né, seja associado também da nossa associação e vem, né, ter outros benefícios, a conexão principalmente com vários outros empreendedores que estão aqui fazendo o mesmo que vai acontecer no dia a dia. É isso. É isso, gente. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.